A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor. Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar por mais um trecho bíblico, já vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe para que o vídeo possa chegar a mais e mais pessoas. Vamos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos lá. E por naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Já vai prestando atenção. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou no cárcere, entregando a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam o cárcere. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz no cárcere, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram-lhe na rua, e logo o anjo do Senhor apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando nele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam muitos reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de tanto gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou-lhe que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e abriram, e viram-no, e espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara do cárcere, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. No capítulo 12, versículo 1 e o 2, já começa onde está a perseguição da igreja. Ali começa. Foi naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Começou a perseguição da igreja aí já. Entenderam? Então aí começa a grande perseguição, a grande trajetória. Né? E vendo que isso agradara a quem? Os judeus.
Foi aquilo que eu falei no outro vídeo. Os judeus nunca aceitaram Jesus como Messias. Então, para eles era impostor. Jesus sempre foi impostor, né? Continuou mandando prender também a Pedro. Aí prendeu quem agora? Matou quem primeiro? Tiago, a espada. Primeiro dos apóstolos a ser morto, Tiago. Depois mandou prender Pedro. Olha aí, para vocês verem. E guardou ele bem guardadinho, viu? Guardou ele bem guardadinho. Aí Pedro era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa parte aqui é que nos interessa bastante. Num perigo iminente, numa situação de morte, numa situação de... ao tamanho e a proporção e o que é uma igreja estar em oração. Oração, aqui diz, olha aqui, ó. Pois Pedro era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Para guardar a Pedro. Pedro já estava sendo prestes a ser entregue. E quando Herodes a viu a comparecer, por nessa mesma noite, Pedro dormindo entre dois soldados, ligado entre duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam o cárcere ainda. Então ele estava bem olhinho, estava lá bem guardado, como diz, bem guardado mesmo, o pessoal preocupado. Mas os judeus se agradavam disso. Então ele queria entregar ele, Pedro, porque havendo pedido, o encerrou na cárcere, entregando os quatro soldados aqui, peraí. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz no cárcere. Mas vamos aqui, nessa parte primeiro aí. Aqui era no mês... Isso aconteceu, segundo as escrituras, segundo os estudos, 44 anos depois de Cristo, e era no tempo da Páscoa, mês de abril. Vamos ver o que mais a gente pode ter. E havendo prendido, o encerrou no cárcere. Porque na verdade Herodes queria fazer graça, né? Porque ele falou, não, já matei Tiago, e o povo judeu adorou, gostou. Porque para eles, os apóstolos, né, mataram Jesus, e agora os apóstolos eram o grande problema da situação, que era a igreja. Então aqui diz aqui, olha, a palavra. Então quando Herodes estava para fazer a comparecer, na mesma noite, Pedro estava o quê? Dormindo. Agora vamos lá. Você está num cárcere, sabe que vai ser entregue. Tem um povo lá esperando pelo seu sangue, pela sua morte, e você está lá dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam o cárcere. Pedro estava dormindo, embora fosse morrer. Porque ninguém sabe o que Herodes ia fazer com ele, mas com certeza ele ia entregar como entregou Jesus, e como matou a Tiago a espada, e como Jesus foi morto também. Então, é aquela coisa, quando o cara tá dormindo, é fé, cara. Confiança. Sabendo qual o seu propósito sobre a terra. Qual é o seu propósito? Como se diz, Chicó tá estalando. Tá prestes a morrer. Sabe que vai ser entregue. Tiago já tinha sido morto, né? Primeiro dos apóstolos a ser morto. Pedro estava na situação de cárcere. E estava o quê? Dormindo. Dormi. E eis que sobreveio. Agora vamos falar aqui. Até que vocês entenderam, né? Vamos lá. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz no cárcere. E tocando a Pedro no lado, o despertou. Aí, ó. Tá vendo? Pedro estava dormindo, cara. Dizendo, levanta-te depressa. Caíram-se as mãos das cadeias. Grande poder. Então, ali acabou. Acabou a força do homem, acabou tudo. Deus mandou um anjo para libertar Pedro.
Ali acabou tudo. E saindo o seguia. E não sabia o que era, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pra você ver. Ele não estava acreditando ainda, não tinha entendido ainda o que estava acontecendo. E quando puseram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Aí, opa, peraí, vamos lá. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, ele estava vendo como se fosse uma visão, isso. Mas até agora ele ainda não estava acreditando, né, que o anjo estava tirando ele do cárcere. E Pedro, tornando a si, ó, voltou a si. No momento, ele achava que tinha tido uma visão, um sonho, alguma coisa. Agora ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Quem? Novamente. Por não acreditar que Messias, que mataram Jesus na cruz, o primeiro apóstolo Tiago a fio de espada e agora Pedro encarcerado. Para vocês verem. Mas aqui vamos para um ponto importante, para a gente adiantar para o vídeo não ficar tão longo assim. E considerando isso, foi a casa de Maria, João, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Vamos voltar. 2 vezes aqui nesse trecho que a gente leu da Bíblia, está falando de uma igreja que ora. Uma igreja que ora pelos irmãos. Uma igreja que ora pelos seus. Há livramento, há cura, há restabelecimento de famílias. Há tudo. Uma igreja que ora tem um grande poder. Por isso é tão importante dentro das igrejas hoje em dia que se levantem clamores de um propósito junto a um irmão, uma irmã que esteja doente, ou um irmão que esteja ali, um conhecido seu que esteja até num cárcere como Pedro, cometeu algum delito. Por quê? Para que Deus vá dando livramento. Deus vai curando, vai libertando. E a importância que a igreja tem que entender que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração da igreja, o clamor da igreja. Toda vez que o povo lá no deserto, o povo judeu, hebreu, se desviava do caminho do Senhor, era levantado um profeta para que eles clamassem ao Senhor, para que se curvassem o Senhor, reconhecessem que só o Senhor é Deus. Aí Deus operava no meio desse povo. Mas só através de jejum, de oração, só através de um clamor, que a igreja vai conseguir restabelecer a ordem e trazer aqueles irmãos que estão afastados do caminho do Senhor, aqueles irmãos que estão desanimados, aqueles que estão num cárcere, né, cumprindo um delito que fizeram perante a justiça dos homens. Deus tem o poder, Deus envia um anjo. Arabaçubi canta labás. Deus envia a provisão. Talvez você não vai entender nada, como Pedro não estava entendendo. Ah, é uma visão, é um sonho. Não. Mas quando você vê o real que aconteceu, você vai entender que Deus enviou a provisão, Deus enviou um anjo para te salvar. Arabacantarabasúbia. Eita, Deus de glória. Aleluia, basta crer, é crer, e uma igreja em oração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ah, e tem mais, no finalzinho. Herodes depois morreu, viu? Um anjo feriu Herodes, ele morreu. Aí fica para outro trecho.